Bom dia, irmãos. Pai do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos, nesse momento, agradecer a Deus por esta oportunidade, mais um domingo, estarmos aqui em reunião para desfrutarmos dos ensinamentos da palavra do Senhor. Amém? Desculpa. Pai Santo, Deus poderoso sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, do amado Filho e nosso Salvador, nós reunimos aqui nesta manhã pelo poder do Teu Santo Espírito. Primeiramente, para confessão, somos pecadores, bendito a escravidão do pecado. Mas, Pai, na certeza que Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário para a remissão e perdão dos pecados de todos aqueles que nele creem, baseado nessa fé, para nós nos sentirmos livres, libertos, Pai, para, meu Pai, desfrutarmos dos teus ensinamentos nesta manhã. Venha, meu Pai, com o teu poder, com a tua graça, com o teu amor, com a tua misericórdia. Falar conosco nesta manhã, para nós carecendo de uma palavra que nos fortaleça para a nossa caminhada hoje e, se possível, se for do teu agrado, nessa semana. Fale conosco, para nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos trazer uma mensagem até muito conhecida, mas às vezes não é tão falada, porque é uma palavra que requer muita participação do Espírito Santo para que possamos entender na realidade da sua intenção. Então, nós estamos falando aqui de Mateus 9, no capítulo 9, no verso 10 ao 13. 10 ao 13. Já fica justificando para começar a peneira. É 9, 10 a 13. Meus irmãos, esse texto de Mateus, vou lembrar mais uma vez que esse texto está em outros textos também. Está em Marcos, está em Lucas. Mas por que nós vamos falar em Mateus? Nós vamos falar em Mateus porque esse texto relata e fala no tempo que Jesus ainda estava na terra, caminhando lá pela Palestina, e ele ensinava ao povo judeu. Ele ainda não tinha saído da Palestina. Ele falava para o povo judeu e aqueles povos que estavam lá na Palestina, né? Então ele vem na caminhada dele falando de diversos assuntos. Ele fala de cura de um paralítico em Cafarnaum, fala da vocação de Mateus e de outros assuntos. Ele vem ensinando. E esse texto fala exatamente a respeito. Jesus foi repreendido e foi até, de certa forma, criticado por comer com pecadores, sentar na roda com pecadores. Então, ele dá a seguinte resposta. Ele fala daqueles que o criticaram, que seriam os fariseus, as pessoas religiosas, entendidas de religião, entendidas da lei judaica. Então eles queriam desprezar Jesus. É aquilo que a gente sabe. A sociedade, ela discrimina aqueles aparentemente de menor condição social, como diz outro, visto por um leguelé, quando um leguelé está ensinando. Esse foi o quadro que eles entenderam de Jesus Cristo. Então,
texto diz assim, Jesus come com os pecadores. Aí diz, e sucedeu que, estando Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Chegaram a sentar. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre? O vosso mestre, não é o mestre dele, é o vosso dele. O vosso mestre com os publicanos e pecadores. Nós sabemos que os publicanos, os cobradores de impostos, trabalharam para o Império Romano. Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. É interessante isso, né? Se nós lermos a Bíblia como literatura, não vamos entender a Bíblia nunca. Nós vamos ler a Bíblia no sentido espiritual. O que Jesus interpreta o pensamento daqueles publicanos, aquelas pessoas importantes, aquela elite da sociedade local, e ele entende e transmite a eles de uma forma muito metafórica. Ele não falou, talvez fosse algum de nós, vocês são pecadores. Não, ele falou de uma forma metafórica. Aí ele disse, por que come? Os fariseus perguntaram, por que come? Aí Jesus disse, ouvindo Jesus, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ele pôs aqueles publicanos e fariseus para pensar, mas eles estavam imbuídos de tanta crítica, de tanta arrogância, de tanta importância, que eles não foram capazes de entender o que Jesus falou. Aí Jesus completou, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Vocês não sabem o que é misericórdia. O que Jesus quis dizer? Jesus disse, olha, eu vim para os pecadores, misericórdia, ter misericórdia daqueles que não têm nada, são abandonados pela sociedade, julgados às traças, desconhecidos, negligenciados, sem importância, que é assim que a sociedade julga os seus pares. Aí ele disse assim, misericórdia quero, e não holocausto. Eu não quero sacrifício, boi, sangue, isso, aquilo, não quero nada disso, não. Eu quero misericórdia, que o coração doa em favor daqueles necessitados. Aí ele completa, pois não vim chamar justo, aquele que se julga justo, não sinta-se chamado. Eu não vim chamar aqueles de importância, que conhecem o caminho, que tem condições para caminhar, e sim pecadores ao arrependimento. Isso é muito profundo, muito profundo. Mas nós precisamos de entender uma coisa muito importante para nós como caminhantes, que algumas pessoas dizem que a Bíblia, a Bíblia, se nós não estudarmos a Bíblia,
com a assistência do Espírito Santo, para nos revelar aquilo que a Bíblia propõe revelar, nós vamos cheios de coisas e não vamos saber nada. Eu até estava comentando que um dia dessa semana, não sei se foi quinta-feira ou um dia desse, chegou um rapaz comum, até vestido normalmente, e chegou, pediu destino, tinha uns 4 ou 5 pessoas sentadas, chegou, comentou, pediu licença, falou assim, eu quero uma palavra para vocês, tinha o Bíblia lá de tudo, a Bíblia lá, Aí, depois ele pegou, não saiu, fui conversando com ele. Aí foi embora, aí um falou assim, ele é pastor. Você é pastor? Daí, de repente o rapaz foi embora, um daqueles que estava sentado, falou assim, por que você não falou da Bíblia para ele? Ele falou, não, porque na Bíblia ele nunca vai ver Jesus discutindo, contestando, pregando. Jesus vai testemunhando, curando, ensinando, e vai caminhando. Quer dizer, aquele rapaz que falava conosco ali, na melhor das intenções, só que ele não aprendeu o que precisa de aprender. Porque nós precisamos saber que não é o nosso pregar, não é o nosso convidar, é o mover do Espírito Santo. Então, ele está cheio de razão, eu prego a palavra, eu faço a obra de Deus. Mentira, ninguém faz a obra de Deus, nem absolutamente ninguém. Ninguém faz a obra de Deus. Religião nenhuma, homem nenhum, mulher nenhuma, quem faz a obra de Deus é o Espírito Santo. Mas não é o caso. Mas nós estamos aqui, vendo aqui, é a necessidade da gente buscar o entendimento da palavra pelo Espírito. O Espírito fala conosco, né? Então vamos dissecar um pouco o que esse texto quer revelar para nós. Ele vai revelar o seguinte: Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. O texto mostra Jesus na casa de Mateus, sentado à mesa com publicanos e pecadores. Na sociedade da época, essas pessoas eram rejeitadas e desprezadas. Não é daquela época, não. Hoje continua sendo. Continua sendo. Quando os fariseus veem a Jesus ali, ficam indignados e perguntam: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Ele não se diz mestre, ele não se coloca como mestre da nossa turma, conhecedor de tudo. Como que ele come com pecador? Essa pergunta revela um grande conflito espiritual. É você querer colocar as coisas espirituais na terra e as coisas da terra no Espírito. Não tem como. Espírito é Espírito, terra é terra, natureza é natureza. A diferença entre religião sem amor e a verdadeira missão de Cristo. Primeiro, Jesus se aproxima dos que precisam. Se a pessoa se julga não precisar ter o padrão de vida, os ensinamentos necessários, então ele não precisa de Jesus. Jesus não se aproxima dele.
Jesus o respeita. Mateus era cobrador de impostos e considerado pecador. Mesmo assim, Jesus entrou em sua casa, sentou-se à mesa, conviveu com aqueles que eram rejeitados. Olha, aos olhos da sociedade, Mateus era um pecador, cobrador de imposto, trabalhava para o Império Romano. Aos olhos da sociedade. Mas Jesus não. Jesus disse o seguinte: mesmo assim, entrou em sua casa, sentou-se à mesa, conviveu com aqueles que eram rejeitados. O que nós aprendemos com isso? Porque nós não temos que aprender com religião, não. Religião é local de convivência social. Quem fala conosco é o Espírito Santo. Qual a lição que esse texto nos traz? A lição é a seguinte: Cristo não veio para os que se consideram perfeitos, cheios de razão, para aqueles que precisam de transformação. Jesus veio para quem precisa de transformação e ele sente a necessidade de transformação. Ele sente nele, na carne dele, na vida dele, a necessidade de transformação que, porém, ele não faz por si. Segundo ponto, o perigo da religiosidade sem misericórdia. Não adianta você ir à missa, ir no culto, ir no vigília, você não tem misericórdia, você não tem vida espiritual, entendimento da vida espiritual, não adianta. Aqui apenas então somente um convívio social. Os fariseus conheciam a lei, mas não tinham compaixão, sabiam de cor e salteado. É a mesma coisa. A lei está aí, ó. Mas só que a lei, ela alcança quem ela quer. Ela alcança quem ela quer. Uns estão aí passando, todo mundo clamando necessidade de ir para uma prisão domiciliar porque está doente. As cadeias estão lotadas de doentes. De sarna, de coceira, de tuberculose, de tudo em conta, de AIDS, de tudo. De gente de 60, 70 anos e não tem misericórdia. Por que isso? É o Brasil? Não, isso é o mundo, é as características do mundo. O mundo está em pecado. Eles julgavam e criticavam. Jesus então cita o profeta: misericórdia quer e não sacrifício. O que significa isso? Deus valoriza o amor, a compaixão, a misericórdia, e não os rituais religiosos, a importância das igrejas, a importância da teologia, a importância do latim, a importância de onde veio, a importância, não interessa, isso não interessa absolutamente nada. Cuidado com a religiosidade vazia, sem comunhão com o Espírito. Terceiro ponto, Jesus é o médico das almas. E declara: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Assim como o médico trata o enfermo,
Jesus veio curar espiritualmente o pecador. Não misture. Médico é para curar físico. Jesus não veio curar físico. Ele pode curar físico, mas veio curar a alma. Nós temos de entender que às vezes o momento de maior sofrimento, não é por enfermidade, ou por qualquer situação, é Jesus, é Deus tentando falar conosco, buscar a nossa atenção para Ele. Verdade espiritual. Quem reconhece sua necessidade de Deus está mais perto da transformação. O Evangelho ensina uma verdade profunda. Todos nós precisamos da graça de Deus. Jesus não veio para os que se consideram justos. Se você se considera justo, se você se considera a autoridade da igreja, ou chefe de grupo da igreja, ou isso ou aquilo, ou ter um carro na igreja, ainda que seja o mais simples, faxineira da igreja, isso não é condição para a salvação. Não é condição para a salvação. E nem seu tesoureiro também. Não é condição para a salvação. Jesus não veio para os que se consideram justos, mas para aqueles que reconhecem seus pecados e buscam arrependimento. Cristo não veio para condenar os pecadores, mas para transformar e dar-lhes nova vida. Meus irmãos, se nós não entendermos, e isso não precisa ser inteligente, não precisa ser inteligente, não precisa nem saber ler. Se nós não entendermos que o mundo é isto, que o mundo é maldade, que o mundo é enfermidade, que o mundo é corrupção, que o mundo é isso que nós estamos vendo aí, nós não vamos. Porque tem muita gente que diz, mas eu sei porque você foi mal criado, você não teve escola, você foi mal nascido, que você nem conhece seu pai. Absolutamente nada. É o mundo. O pecado está no mundo. E Jesus não veio salvar o mundo. Jesus veio salvar aqueles que querem aquilo que nele crê. Se nós não procurarmos entender a vida por esse prisma, por esse ângulo, nós vamos fazer carreira religiosa. Vamos ser bispo, superpastor, mestre, não sei o quê, e vão continuar na mesmíssima coisa. Carentes de salvação, miseráveis. Essa é a grande verdade. Não temos outro caminho. Se nós não agirmos dessa maneira, buscarmos entender que está no mundo, que até os pecados que nós cometemos no mundo, quando nós matamos, quando nós roubamos, quando nós adulteramos, quando nós estrupamos, quando nós corrompemos, quando nós fazemos isso, é fator que está no mundo. Você não nasceu para isso, eu não nasci para isso. Eu estou contaminado pelo pecado. Eu, só para ilustrar, para nós entendermos, eu vou pegar um textozinho aqui, histórico, para a gente ver que não adianta você ler a Bíblia se você não procurar, até porque a Bíblia, ela vem muito depois da vida. Ela vem muito depois. A própria Bíblia nos ensina que Moisés já existia, ele foi chamado para receber e transmitir um ensinamento de Deus.
E Deus estava vendo que o mundo estava só pior. Ele veio para trazer um lenitivo para aliviar o sofrimento. Então, por isso eu vou ler um texto aqui do livro de Esther, que é muito interessante. Esther não é santa, Esther não é nada, é pecadora, uma rainha. Ela foi alçada ali porque era uma mulher bonita, ela ficou sendo paparicada, toda enfeitada, toda cuidada, 30 dias, não sei o quê, para se apresentar ao rei. Mas isso não interessa. Vamos dizer, nós vamos perceber que nesse pequeno texto de Esther 3, do verso 1 ao 6, que os conflitos fazem parte da vida também. Todos nós temos conflito. Você tem conflito com o filho, tem conflito com o marido, tem conflito com o vizinho, tem conflito com o amigo, com o colega, no serviço. O conflito está aí no nosso meio. Então nós vamos perceber o que diz a história de Esther no capítulo 3, no verso 1 ao 6, diz assim: Mordecai, odiado por Amã. É muito importante a leitura, mas tem que ser pelo Espírito. Diz, verso 1. Depois dessas coisas, algo aconteceu. Pegando do capítulo 1, o que aconteceu. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, secretário do rei, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Mordecai é uma figura primo de Esther. Então, o servo do rei, que estava à porta do rei, disseram a Mordecai: por que transgride as ordens do rei? Ao fuxico, ao diabo então. Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto, dia por dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vamos tirar só uma coisa para não ficar vago. Amã, ele fez alguma coisa lá que o rei o colocou numa posição elevada. Aí todo mundo tinha que inclinar perante Amã, o secretário do rei. A Mordecai, ele aprendeu que só Deus é digno de honra e glória, que não se inclina a ninguém, se inclina a Deus. Então, a história começa aí. Então o servo do rei que estava à porta disseram a Mordecai: Mordecai, por que todo mundo aqui curva a Amã e você não curva? O rei deu ordem. Sucedeu, pois, que dizendo-lhes ele dia por dia, e não lhes dando ele ouvido, Mordecai não deu ouvido ao povo nem a Amã, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, se ele sustentava aquela posição dele. Porque ele lhes tinha declarado que era judeu, que ele só curvava a Deus.
Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Todo dia tem isso conosco. Tem gente que te ataca, usa de onde está, da posição, para te atacar. Todo dia tem isso, ele está na sociedade. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Te mostra. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai. Eu vou mostrar esse cara. Porque ele havia declarado de que o povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. A história continua, mas, só para nós notarmos o seguinte: o mal, o pecado está no mundo. Mordecai é um homem justo, temente a Deus, que conhecia. Ele só se prostrava a Deus, nós devemos prostrar só a Deus. Ele sofreu oposição, isso faz parte do mundo, nós sofremos oposição em tudo que nós mexemos, tudo que nós mexemos. Nós incomodamos se nós fazemos culto, nós incomodamos se nós andamos descalços, nós incomodamos se nós andamos de gravata. Qualquer posição, se você casar, você incomoda alguém, se você descasar, você incomoda. É tudo uma confusão. Então, se você votar num sujeito, se ele ganhar, você não fez mais que a sua obrigação. Se ele perder, você se lasca. Você não pode nem ver. Você vai lá para ser atendido em qualquer lugar, se trata como se ele fosse o dono do serviço. Então é isso que nós temos que entender. Isso faz parte do mundo. Então, para nós viver, caminharmos em paz, nós carecemos de aprender os ensinamentos de Jesus. E Jesus nos ensina a andar segundo o Espírito, cheio do Espírito, clamando a direção do Espírito, que no mundo nós não vamos achar nada diferente. Nós podemos até passar por uma fase melhor, que a nosso ver estamos cheios da cocada preta, mas é muito pouco, que o mundo é isso. O mundo é isso, é mau, difícil, só pelos ensinamentos do Evangelho. As igrejas estão cheias de divisão, cheias de inveja, cheias de interesse financeiro, pessoal. É isso que é a vida. De maneira, meus irmãos, fica essa palavra, a nossa meditação, para a nossa aprendizagem. Vai dizer, inclusive, que estamos no caminho certo. Nós podemos até estarmos passando por luta e por dificuldade, porque isso faz parte do nosso processo. É um processo de dia a dia, de caminhar. Isso que eu critiquei o rapaz estava pregando, já fiz isso muitas vezes. Mas só que é o processo, ele também vai passar por esse processo. Certamente ele deve ter encontrado Jesus ontem, ou 2 ou 3 dias atrás. Né? Então, meus irmãos, pedindo ao Senhor que nos abençoe, nos fortaleça na caminhada. Pai amado, Deus poderoso sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. Nós agradecemos.
agradecemos ao Senhor porque aprova o Senhor a salvação em Cristo Jesus e o caminhar, meu Pai, segundo o Teu Santo Espírito, que nos direciona, que faz parte da nossa caminhada e do nosso processo. Clamamos, meu Pai, também por todos, meu Pai, que haja salvação e conversão de vidas, para a honra e glória do Teu Santo Nome, e para que a nossa caminhada seja uma caminhada de paz, de harmonia, de tranquilidade, na esperança de que caminhamos para o encontro com o Senhor eternamente, em nome de Jesus.